Saudações a todos, eu sou Anubis e hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que provavelmente você já está cansado de ouvir. E é por isso mesmo que eu não vou falar o que todo mundo está falando. Eu vou falar precisamente sobre o que ninguém está dizendo, o que pouquíssimas pessoas foram capazes de perceber em torno de um assunto tão óbvio, que repercutiu tanto, mas que quase ninguém foi capaz de perceber o cerne da questão em torno de Jeffrey Epstein. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. None of that. Mais Daft Portrait. Como eu disse a vocês anteriormente, a gente não está aqui para falar sobre o óbvio, sobre um assunto que está todo mundo comentando. E o ponto principal aqui é falar sobre o que precisamente ninguém percebeu em torno desse incidente inteiro. Bem, brevemente dando um contexto para quem talvez não esteja tão inteirado assim do assunto e do que está repercutindo, é que existe um degenerado, um psicopata americano que, segundo as fontes oficiais, morreu quando foi preso. Oficiais, entre muitas aspas. A gente vai falar um pouco melhor sobre o incidente onde ele supostamente morre depois, mais pra frente. O ponto é que esse cidadão de uma origem humilde conseguiu ascender socialmente na vida por causa de um grande talento em matemática. Ele é de Nova York e em Nova York fica o coração do mundo financeiro em Wall Street. Então, um sujeito com esse tipo de habilidade acaba sendo muito útil a pessoas muito poderosas. As habilidades dele em matemática fez com que ele entrasse em grandes bancos, grandes consultorias financeiras e paulatinamente ele foi galgando o ponto de se tornar um grande guru, um grande financista em Wall Street. Isso possibilitou que ele conseguisse estabelecer grandes contatos em torno de todo o mundo corporativo e financeiro dos Estados Unidos, o que possibilitou que ele criasse grandes redes de contato com pessoas extremamente influentes. E isso, no final das contas, foi o que deu o real poder a ele. O caso do Jeffrey Epstein é o exemplo muito claro de que como as relações humanas têm muito mais poder do que às vezes o próprio poder. O problema é que esse cidadão ele não era meramente alguém muito bem relacionado. Ele também era um degenerado. Por todos os relatos, por tudo que é dito a respeito dele, é muito claro e é muito evidente de que ele fosse um psicopata sádico, cruel e que fazia coisas bestiais e inomináveis que não vale a pena dizer aqui. Tem uma série na Netflix que é maravilhosa para explicar tudo que as coisas que deram início ao incidente em torno dele, que é uma série chamada Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Seria algo como Jeffrey Epstein, podre de rico. É uma minissérie, se eu não me engano, em 4 episódios, que eu recomendo bastante, para que você possa ver aqui algo que a gente não vai falar, que é toda essa parte criminal envolvendo ele, toda a polêmica e etc, e etc. Não é esse o ponto aqui. O ponto aqui não é especular sobre questões penais, criminais e etc. Já tem muita gente falando sobre isso. O que ninguém falou até agora é que o caso Jeffrey Epstein serve para ilustrar muito bem como que a coisa mais importante do mundo não é necessariamente ter poder, é ter poder sobre quem tem poder. O Epstein passou impune e conseguiu se safar de todos esses problemas, questões envolvendo eles e as práticas degeneradas dele, para dizer o mínimo, porque ele era um homem muito bem relacionado, mas porque ele conseguiu, ao longo da vida e da carreira dele, criar uma rede daquilo que os russos chamam de compromat. Compromat é uma técnica onde você compromete uma pessoa, detendo sobre ela
algum grande segredo, algum grande podre desta pessoa, de forma que você pode manipulá-la em torno da possibilidade de trazer isso a público e destruir a vida dessa pessoa. Isso, em outros momentos da história, foi chamado de colateral, que na verdade é um conceito da economia e das finanças, né? Que é como você ter uma espécie de seguro contra um determinado empréstimo ou investimento, de forma que, se a pessoa não honrar o compromisso, você fica com este colateral. Isso é uma prática milenar. Eu não sei se vocês sabem, mas o pai de Alexandre o Grande, quando pequeno, foi enviado a Tebas e viveu na corte de Tebas como parte de um colateral, de forma a manter a Macedônia, o reino da qual ele era de origem, sob a esfera de influência de Tebas, de forma que Macedônia não saísse dali. Essa prática também é muito evidente em uma outra figura histórica, que é nada mais, nada menos que o Conde Drácula, o Vlad Tepes. Para quem não sabe, a no que anteriormente, que hoje é a Romênia, foi parte do Império Otomano. E como meio de garantir que os nobres não se revoltassem contra o Império Otomano, os otomanos tinham a prática de pegar os filhos destes nobres e levar para a corte em Istambul, de forma que, se qualquer desses nobres, qualquer desses povos se rebelassem contra a autoridade imperial do Império Otomano, as consequências seriam pagas com o próprio sangue do filho do nobre em questão, de forma que aquela dinastia seria erradicada. E, portanto, os reis não gostariam que seus príncipes e o seu legado fosse destruído. Então, esse tipo de prática de você estabelecer uma consequência severa para alguém que você quer comprometer sempre existiu. O problema é que, nesses dois casos históricos que eu citei a vocês, vocês podem ver que essas pessoas tinham poder. Elas eram nobres, políticos, tinham poder militar, tinham um poder real. E não é o caso do Jeffrey Epstein. O Jeffrey Epstein era simplesmente alguém nos bastidores do sistema. Alguém que corrompia, que chantageava, que ganhou muito dinheiro construindo relações. E uma das atividades, uma das acepções da palavra que eu vou dizer aqui, reflete exatamente isso, que se chama engenharia social. Social, uma das acepções desse termo, dessa palavra, é a capacidade de você construir relações com as pessoas, quase que como se fosse um que é popularmente conhecido nos negócios como networking. Só que a engenharia social é feita de forma deliberada e intencional, de forma a você construir teias de relações com as pessoas, de forma que, no fundo, você consiga tirar proveito disso e manipulá-las. Pois bem, o que chama tanta atenção assim do caso de Jeffrey Epstein não é ele. Tanto é que, supostamente, ele morreu, o que é muito questionado aí, porque ele simplesmente foi preso e alegam que ele morreu na cela de uma prisão de segurança máxima. E todos se perguntam como isso é possível. Na verdade, é que não é possível. É que simplesmente deram um fim nele, exatamente para impedir que ele abrisse a boca e comprometesse todas as pessoas que ele tinha sob a égide da sua influência. Os segredos que o Jeffrey Epstein detinha tinham o poder de destruir pessoas, partidos políticos, grandes empresas, etc, etc. De forma que esse homem era basicamente uma bomba atômica. Então, deram um sumiço nele, de forma que até hoje não acharam, não existem registros do corpo dele. Existem registros de câmeras que mostram a cela dele e que a imagem foi absolutamente cortada e editada na câmera de segurança. De forma que, o que que aconteceu? Certamente alguém foi lá e deu cabo da vida dele. E simplesmente usaram isso como pretexto para varrer tudo isso para baixo do tapete. Pois bem, a gente não está aqui para falar sobre tudo isso que vocês podem ter acesso amplamente aí, já que está todo mundo discutindo nesse caso. O que ninguém está discutindo é exatamente o ponto central que fez um homem dos bastidores virar assunto mundial, que é o fato de uma frase que eu já disse aqui, e que é a síntese de todo o caso do Jeffrey Epstein, que é:
Mais importante do que ter poder é ter poder sobre as pessoas que detêm real poder. Assim você consegue influenciá-las. Assim você consegue fazer seus desejos virem à tona, sem que você precise pagar um preço pessoal por isso. E aqui no Brasil também nós temos certas figuras que eu não vou nem citar o nome, mas eu vou fazer questão de botar a imagem para vocês verem que isso é uma prática universal. Talvez o caso do Epstein tenha ganhado essa projeção por causa da dimensão sádica que isso ganhou. Se, assim, a gente não sabe até que ponto certas coisas são verdades e o que é mentira e o que não é. De fato, certamente houve muitas coisas, muitos abusos, muitos crimes ali, mas a gente não sabe dimensionar exatamente o que. Mas o ponto que chama a atenção desses casos é que eles vão de encontro a exatamente outros casos de outras figuras históricas muito parecidas com o Jeffrey Epstein. Eu faço questão de citar dois exemplos aqui. O primeiro deles é o Marquês de Sade. Para quem não sabe, ele era um nobre da França que ganhou um apelido, uma fama de ser absolutamente degenerado, a tal ponto que a própria expressão que nós temos hoje de sádico vem exatamente em alusão ao nome dele. E outra figura também que ficou conhecida pela sua extrema violência e práticas bestiais é a Contessa de Bartoli. Era uma mulher tão sanguinária e tão cruel que muitos especulam se ela não era, na verdade, uma vampira. Eu recomendo fortemente que vocês pesquisem a história dessas duas figuras e tracem um paralelo com Jeffrey Epstein, porque isso prova que, na verdade, isso sempre existiu. A nossa elite sempre foi degenerada e ela sempre usou desses tipos de expedientes e recursos para prometer pessoas. Só que, novamente, essas duas outras pessoas tinham poder real. Um, o Marquês de Sade era um marquês, um nobre, e a Condessa de Bartoli também, por ser uma condessa. Esses casos chamaram a atenção porque essas pessoas passaram impunes, da mesma forma que aparentemente o Jeffrey Epstein. Enfim, eu só vim trazer essa reflexão a vocês para que vocês não fiquem discutindo o óbvio, que são os crimes, que é toda a barbaridade. É isso que chama a atenção das pessoas comuns em casos e incidentes como o do Jeffrey Epstein. Mas o cerne da questão aqui do Jeffrey Epstein não é ele, não é o que ele fazia necessariamente. Era o nível de poder que ele tinha sobre as pessoas que tinham poder real. E é por isso que, aparentemente, ele morreu impune. Mas eu pergunto a vocês, será que ele morreu mesmo? Bem, fica aí para especulação de todos. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.